Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Ótimo dia para vocês. Vamos ver como estamos de volume, tudo bem? Nossa, já esfriou. Vamos concluir hoje a oração. E amanhã me foi pedido para falar para vocês sobre ataques espirituais, tá? Aí amanhã a gente vai falar sobre ataques espirituais, tá bom? Vai ser uma live bem longa, eu acho. Porque a gente vai ter que falar tanto sobre ataques espirituais durante o processo, sobre depois que você já iluminou como é que funcionam os ataques espirituais. Aí eu vou trazer os ataques espirituais que Jesus Cristo sofreu. E aí você vai entender aquele para trás de mim, Satanás, tá? Então é sobre isso. A gente vai ver que iluminados também sofrem ataques espirituais, né? Tem umas aulas do professor Hélio Couto, as fechadas, que ele diz, se eu estiver aqui gravando nessa sala, e de repente subiu 2, 3 umbralinos querendo tentar impedir essa gravação. Quando eles veem a energia que está aqui por trás, eles ficam quase tão densos que eles se dão na parede. Eles se batem na parede, eles perdem até a sutileza dele, a sutilidade deles, de tanto medo, né, que eles ficam da luz, eles têm medo da luz, né. E o próprio professor Hélio Couto, ele tinha na porta da Casa Azul, que ele fala, 2 guardiões, 2 seguranças, né, para que não entrasse nenhum obsessor lá dentro. Então, se alguém vinha com o obsessor, ficava ali na porta, porque os guardiões não deixavam passar. Então, e o professor Hélio Couto é iluminado? O professor Hélio Couto é um mestre ascensionado encarnado, não é só um iluminado, né? Ele tá num grau de iluminação, de fusão de 100%, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que é diferente, né? Tem pessoas que falam do professor Hélio Couto como se ele fosse só um professor. Eu consigo ver, gente, a unção das pessoas, tá? Não é sempre, não é de todo mundo, mas eu consigo ver a autorização de cada pessoa. A unção de cada pessoa, ela tem uma cor, um tamanho, né? E eu consigo ver isso, tá? Então, tem pessoas que tem... Por exemplo, eu vi duas, a de um rapaz que estava dando um curso mês passado, e ela azul escuro, redonda, bem grande, assim, acho que tem uns 2 metros para mais, né, a unção dele é assim, dessa cor, e desse tamanho, assim, uns 2 por 3 metros. Aí eu vi de um outro rapaz, e a dele parecia ter, assim, uns 60 centímetros, avermelhada. E não é a aura, gente, não é a aura, que é diferente a aura. Aquilo ali é unção, é tipo um poder, o poder da pessoa, a autorização de trabalho da pessoa, tá? Nunca vi ninguém falando sobre isso, porque eu acho que ninguém nunca viu a tal da unção, ou se viu, não entendi o que era, mas é me mostrado assim, isso aqui é o poder dele, não é a aura dele, é o poder, é a unção dele, né? Eu não sei qual é a minha, mas deve ser bonita de ver. A minha eu não vi. Tu vê, eu vi já de outras pessoas, eu não vi a minha unção. A minha deve ser bonita de ver, pra quem vê. Eu queria ver, agora fiquei curiosa, mas acho que não dá pra eu mesma ver a minha própria unção. Mas se der, pode ser que um dia eu veja. Sejam bem-vindos, meus amores. Eu falo um papo muito doido aqui, né? Pra quem não tá no caminho espiritual, cai aqui meio de paraquedas, meio que leva um susto. Só que qual é o objetivo todo do meu trabalho? É dizer que qualquer um pode despertar a consciência crística. É claro que a espiritualidade me pediu agora para trabalhar só com terapeutas. Por que só com terapeutas? Porque os terapeutas querem a iluminação espiritual. Então não adianta eu falar para quem não quer a iluminação espiritual. No fundo, todo terapeuta quer a iluminação espiritual. Ele é um curador. E ele sabe que para ele curar, ele precisa estar ungido. Alguma coisa dentro dele diz isso para ele. E ele precisa receber essa unção por ele mesmo. Eu não tenho como te ungir de alguma coisa. É você mesmo que recebe a unção da própria divindade. Que é você mesmo, não é nem o teu eu superior, porque o teu eu superior é o corpo 5.
Tu vai receber do teu corpo 7 a unção e provavelmente vai ficar no corpo 6 nessa vida, que é o corpo búdico. Né? Então, é provavelmente isso que vai acontecer com os terapeutas. Eles vão, sim, despertar a consciência crística. Esse é o objetivo de todo o meu trabalho. Que qualquer um possa despertar a consciência crística. Todos vão querer despertar? Não, mas os que quiserem vão conseguir. Tá? Esse é o objetivo. Gente, agora que eu vi que eu saí do banho. Eu saí do banho, eu tô com o chinelo de cada pé. Eu disse, mas tô com o pé quentinho, um frio. Tô com um que eu tomei banho e um que eu coloquei depois. Ai, ai. E depois de despertar, aprender a sustentar essa consciência, né? Porque ela é uma consciência divina universal numa forma humana. Você não fica logado 24 horas por dia na consciência crística, senão você desintegraria muita luz, né? Então você fica... momentos do dia, às vezes tu passa um dia, 2 sem estar logado, aí depois tu atende, aí tu te loga de novo, entendeu? É assim que funciona. Por exemplo, agora me foi pedido para aterrar através de malhar todos os dias, tá? Porque eu preciso ficar na terra. Para quê? Por quê? Porque eu vou receber 150 horas de unção na gravação do curso Processo de Cristificação. Eu vou estar logada na consciência crística. Tem que vir de lá. Nenhuma aula pode vir de Ana Long, né? Todas têm que vir da Ana Long logada, né? Da Ana Long em fase com o todo, de forma consciente. Por quê? Porque vai vir luz divina diretamente para quem assistir às aulas. Vai vir unção para quem assistir às aulas. Vai receber graças quem assistir às aulas. Entende? Então, elas têm que ser aulas ungidas. Por isso que esse negócio de inteligência artificial dando curso... Gente, não é o conhecimento das palavras. É a unção daquele professor naquele conteúdo que faz com que a pessoa aprenda. Eu não posso chegar e dizer, a inteligência artificial grava os vídeos para mim, pego todo o meu livro, boto ali e faço ele gravar o vídeo. Seria bem fácil, né? Eu só pego meu livro, ponho ali, digo, ó, faz um vídeo para cada um desses capítulos. Mas não vai ter unção, ninguém vai despertar fazendo aquele curso. Tu entende? Tem que ter a unção. É que nem uma amiga minha estava dizendo que viu um anúncio falso do professor Hélio Couto falando. Aí ela disse, eu não vi um anúncio do professor Hélio Couto dizendo que a ressonância não era mais naquele e-mail, era em outro, não sei o quê. Aí ela disse, mas ele estava estranho. Eu disse, sim, claro, era inteligência artificial. Tu não sentiu a vibração do Hélio Couto? Ela é bem médium, né? Bem psíquica. E aí eu disse, tu não vai sentir porque não tá aí? Entende? Então é a mesma coisa. Se eu pedisse para alguém gravar o meu curso, por exemplo. Ah, mas é o conteúdo, tá aqui. Pedi para alguém gravar o meu curso. Não vai receber. Tem um rapaz que tá me mandando mensagens, eu agradeço muito, né? Agora eu não lembro o nome dele, mas ele tá assistindo meus vídeos desde o fim de semana, tá? E ele me manda mensagem quase todo dia, porque ele tá entendendo. É sobre isso. Quem entende o que eu tô falando fica assim, em estado de êxtase, tá? Fica assim. Quem não entende, é só mais um vídeo. Quem não sente a unção. Então, se você sente a unção da consciência crística, você vai dizer, uau, 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 uau. Que nem quando eu comecei a estudar um curso em milagres. E um curso de amor, então era pior ainda. E não é que eu tava deslumbrada, porque eu já tinha passado pelas 7 fases do despertar espiritual. Porque eles só conhecem 7, né? Para mim, as 7 fases do despertar espiritual se resumem em uma só, tempo do aprendizado. Depois você vai adentrar ao tempo da ternura, que é o tempo do Espírito Santo, o tempo do aprendizado, tá? É o tempo em que o teu mentor e o Espírito Santo estão trabalhando para o teu despertar. Então, todas aquelas 7 fases do despertar espiritual estão no tempo do aprendizado. Por isso que ela é longa. E tem gente que não sai de lá em muitas vidas, né?
Depois vem o tempo da ternura, que aí você começa a aprender sobre o amor verdadeiro, o amor crístico, o amor incondicional, tá? E você sente ternura primeiro por você, compaixão. E aí você começa a ser restaurada, porque você se dissolveu durante o processo. Gente, eu fiz cursos pra vocês, eu tava olhando meus vídeos, eu ainda tava aqui inchada, que ficou tudo inchado, refletiu no colágeno dos olhos, tá? O último ataque espiritual que eu recebi, tá? Eu fiquei... E eles usaram meu ego, né? Meu ego que não sente dor. Eles usaram meu ego pra me atacar. Porque o meu ego não sente dor, é forte, sabe? Então eles usaram isso contra mim, né? E eu ali na minha doce ilusão de que, tá doendo, mas tá tudo bem, é assim mesmo. Não fui olhar, né? Aí quando eu olhei, tava uma semana já inflamada, com muita pus, bem ruim, quase tive uma infecção generalizada. Aí a espiritualidade veio me dizer que eu tava proibida de trabalhar com o espiritual, porque eu tinha que cuidar de mim, porque eles precisam do meu corpo. Bem assim, eles falaram, não foi porque, você é maravilhosa, você é incrível, você é demais. Não, a gente precisa do teu corpo sadio. Tu tá proibida de trabalhar. E aí, pronto, né? Parei um mês. Fiquei cuidando de mim. Eles disseram que era pra eu cuidar de mim como eu cuidava dos outros, né? E aí eu comecei a fazer tratamento em mim e na minha ferida. Que eu tirei um melanoma. Vocês sabem que eu durante a minha noite escura criei um melanoma, um câncer. E ele se manifestou já curado, com as bordas livres. Mas a doutora quis tirar um pedaço a mais pra garantir, né? Porque isso faz parte do praxe. Eu tô na Terra, eu faço parte da praxe. Mesmo sabendo que não ia ter nada, e já sabendo que não ia ter nada, eu segui vida normal, com um buraco desse tamanho nas minhas costas, né? Aí estourei os pontos, tive infecção, aquela coisa toda. Por quê? Porque quando a gente trabalha pra humanidade, e a gente também é humano, entendeu? Quando que Jesus se reconectava com Deus? Quando ele ia para a montanha. Mas ele também sofreu ataques espirituais. Eu vou falar com você sobre isso. E aí manifestou no meu físico. Aí eles disseram, agora tu para tudo e vai te cuidar. Que a gente precisa desse corpo saudável. E eles mandaram eu cuidar do meu corpo por dentro também. Por quê? Porque o que acontece, gente? A gente acaba não dando mais tanta importância pro corpo. Sabe? Bom, ano passado eles pediram pra eu voltar a me arrumar e me maquiar. Aí você pensa que a espiritualidade nunca vai pedir um negócio desse. Gente, eles me botaram na Câmara da Beleza. Entendeu? Pra eu ficar bonita. Aí a gente acha, não, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tem, porque o meu objetivo aqui é realizar desejo de ter uma vida como a minha. Como é que você vai querer ter uma vida que nem a minha se eu sou feia, quebrada e doente? Você não vai querer uma vida que nem a minha. Então a minha vida tem que ser uma vida exemplar, né? E é isso. Então eu também tô aprendendo a sustentar essa consciência. Eu acredito que até o fim do ano eu aprenda a sustentar a consciência crística, e vem o livro 2, né? Um nem foi lançado ainda, já vai vir o 2. Vai vir mesmo pro ano que vem o 2 completo. Eu já vou saber sustentar a consciência crística e eu vou para a terceira fase, que é o quê? Iluminação de 100%. Que aí eu não vou mais falar de corpo 6. E eu já acesso o átmico há muito tempo, tá? Eu já acesso o barbelô há muito tempo, mas aí eu vou me reintegrar à fonte, né? E continuar viva. Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu vou continuar, tá? Vamos lá. Bora! A gente tá falando sobre oração em um curso em milagres. Foi pedido para que eu trabalhasse isso, sabe? Porque as pessoas não sabem orar. E, não vai dar para eu terminar isso amanhã. Orar com os outros, orar pelos outros.
A escada da oração é muita coisa. Não vai dar, tá? Mas também se eu falasse um pouco menos. Vamos. De outra forma, poderia servir ao seu propósito. É impossível orar por ídolos e esperar chegar a Deus. A verdadeira oração tem que evitar a armadilha de pedir para suplicar favores. Cura meu filho, por favor. Pede, em vez disso, para receber o que já foi dado, para aceitar o que já está presente. Por quê? Porque a vontade de Deus, gente, ela já é feita, ela já é manifestada, só que a gente não percebe. Então, o que ele está dizendo para nós pedir? Para receber o que já foi dado. Você já é o filho de Deus. Então, receba a consciência do que já foi dado, para aceitar o que já está presente. O filho de Deus é perfeito, tá? Eu mesma, se eu tivesse feito isso comigo mesmo, mas é que eu tenho vergonha na minha cara, eu falo pra vocês, pode ser que eu possa fazer, mas eu tenho vergonha na minha cara, porque eu sei que cada pensamento meu manifesta. Por isso que eu digo, agradeçam a Deus plenamente por você não estar com grau de cocriação de 100%, com grau alto de cocriação, isso é pra tua própria defesa, porque eu só pensei e manifestei. Entendeu? Eu só pensei por um segundo, nossa, tá doendo, acho que estourou os pontos, estourou 3, entendeu? Eu não posso ter um pensamento assim, só que eu não fico neurótica, doida, maluca, achando que eu só tenho que ter pensamentos elevados. Não, eu tenho que viver a vida humana com tudo que Deus quer se expressar através de mim. Ele quer se expressar através da minha raiva, Ele quer se expressar através da minha frustração, Ele quer se expressar através das minhas emoções. Eu não controlo nada. Eu não fico qualquer coisinha que eu vejo que baixou a minha vibração querendo elevar a minha vibração. Essa é a vida real de alguém que está desperto e aprendendo a sustentar essa consciência. Entende? Porque a gente não precisa estar sempre bem, gente. Ataque espiritual, tu sofre sempre com a frequência elevada. O que eu gostei de fazer o curso do Ismael foi isso. Ele tem uma unção gigantesca, porque ele tem um acesso gigantesco. Ele disse, não é verdade que tu só sofre ataque espiritual quando tu tá com a energia baixa. É mentira. Porque o cara tá bem e tá lá sofrendo ataque espiritual. O Hélio Couto não tava lá gravando um vídeo e não tinha ali pessoas tentando impedir a gravação do vídeo de um mestre ascensionado? Então, precisa estar no... quem baixou, só se você baixou a vibração, você sofre ataque espiritual. É mentira. É mentira. É mentira isso aí. E é mentira também que tu só sai do ataque espiritual se tu elevar a tua vibração. Porque eu tava sob ataque espiritual e eu senti as asas douradas me abraçando. E eu tava ali chorando, triste. E eu nem tava pedindo ajuda. Eu só tava ali, sentindo aquela dor. E aí eu vi aquelas asas de anjo me abraçando e me acolhendo. E eu dizia, eu sei que tu tá aqui, eu sinto a tua presença, obrigado. Mas eu queria um abraço humano. Por quê? Porque eu via tudo o que a espiritualidade fazia por mim. Eu via eles me protegendo. Eu percebia a presença deles. Mas os humanos acabavam comigo. E fazem isso até hoje. E, Ana, você tem o poder de mudar a forma como os outros te tratam. Eu tenho esse poder. E antes eu usava. E eu aprendi que pro meu bem é melhor eu não fazer mais isso. Porque pensa, se eu tivesse mudado a forma como meu marido me tratava, eu estaria casada até hoje. E não era para ser casada até hoje com ele. Entende? Então tem coisas que você pode mudar e deve. E tem coisas que você não pode e nem deve para o seu próprio bem. Então, a ignorância, sim, é uma benção. O conhecimento que eu tenho, o poder que eu tenho, nem eu tenho consciência.
Nem eu tenho consciência do poder que eu tenho. E eu não uso. Isso é tentação. Um dia nós vamos falar sobre tentação. Tentação não é você querer transar ou querer ficar milionário. Tentação é você ter o poder dos céus para aplicar na terra e não usar. Porque você sabe que tem uma inteligência maior por trás de cada coisa. E eu acesso essa inteligência, sabia? Eu acesso isso. Eu acesso. O porquê sim, o porquê não. Por que nesse momento eu devo interferir? Por que nesse momento eu tenho que não fazer nada, deixar assim? Eles me mostram. E se eu quero mesmo assim interferir, por exemplo, se eu quero ajudar uma pessoa que é da minha família, que é importante para minhas filhas, por exemplo, aí eu quero ajudar essa pessoa. E eu sei o que vai acontecer com ela, porque é me mostrado. E eu sei que quando é me mostrado alguma coisa de futuro, e eu tenho o poder de mudar o futuro, eu posso interferir. E aí eu posso interferir nessa situação? O que vai acontecer se eu interferir nessa situação? Aí abre para mim o que vai acontecer se eu interferir na situação. Quando abre para mim o que vai acontecer, eu decido se sim ou se não. É assim. Porque eu tenho conhecimento do que vai acontecer. Aí eu peço a interferência em relação a isso, que fique para outra vida, ou que aconteça alguma coisa mais adiante, né? Agora, nesse momento, eu peço interferência divina. Gente, instantaneamente, eles já começam a ser ajudados espiritualmente, quando eu peço intervenção divina. É instantâneo. Eu acho isso bem legal, né? Ah, Ana, então a divindade trabalha para ti? Não, eu só tenho conhecimento de que eu sou filha de Deus, de que eles também são. E se eu posso transcender o espaço-tempo, se eu tenho autorização divina para isso, eu posso fazer. Porque não sou eu, Ana Long, eu não estou fazendo isso pelo meu ego. Eu estou fazendo isso pelo Cristo em mim. E o Cristo em mim é o único que tem esse poder. E esse conhecimento. Quanto eu faço isso? Quase nunca. Fiz isso 2 vezes na vida. Tá? Quase nunca. Em toda a minha vida eu fiz isso 2 vezes. Né? E se a gente tá ali no ego, a gente mudaria todo dia o futuro. Ah, não, porque eu vou mudar isso aqui. Tu entende por que tudo é muito perfeito, gente? A gente dá uma volta gigantesca para voltar pro começo. Assim como era no princípio, agora é sempre amém. Gente, essa oração é poderosíssima. Eu invoco essa oração. Assim, quando eu tô, às vezes, fazendo uma limpeza pesada, alguma coisa, quando eu preciso que o Filho de Deus tenha consciência de quem ele é, tá, sabe? Eu tô ali no meio de um ataque, de um negócio, de um troço, assim. Aí eu invoco essa oração, que me foge o nome, acaba tudo. Assim como era no princípio, agora é sempre amém. Assim como Deus te criou e te manifestou, tu és para sempre. Amém. É um decreto. Assim como Deus me criou, eu sou para sempre. Amém. Entende? É instantâneo o negócio. Vocês não têm noção. É que vocês não percebem. Vocês não enxergam além do véu. Aí vocês ficam limitados. Vocês parecem que não, vocês são São Tomé. Eu também era São Tomé, mas eu tinha muita fé. Só que eu não sabia que eu tinha fé. Eu não sabia que o nome do que eu tinha era fé. Mas eu tinha essa fé do grão de mostarda aí. Eu tinha essa fé. E eu tenho ainda. Só que hoje, qual é a diferença? Hoje eu conheço a verdade. Hoje eu sei que assim como era no princípio, agora é sempre amém. Por quê? Porque eu fui lá no princípio. Porque eu vi nós dentro do corpo de Cristo agora. E eu sei que a gente não mudou nunca. A gente nunca deixou de ser o Filho de Deus.
Que a gente só tá aqui tendo uma experiência humana, numa holografia maravilhosa que Deus quer se experimentar através de nós. Tá? E Ele sim quer se experimentar através da fome, através da fartura, mas não do sofrimento. O sofrimento é uma escolha do Filho de Deus desmemoriado. Nenhuma experiência pra gente sofrer. Nenhuma. É bem complexo isso, eu não vou falar sobre isso agora, senão a gente não fala sobre oração. Daqui a pouco minhas pequenininhas acordam e acaba tudo. Foi dito a ti que peças ao Espírito Santo a resposta para qualquer problema específico e recebas uma resposta específica se tal for a tua necessidade. Viu? Eu quero uma resposta para tal coisa. Pede para o Espírito Santo. Também te foi dito que existe apenas um problema. Também te foi dito que existe apenas um problema e uma resposta. Na oração, isso não é contraditório. Há decisões a serem tomadas aqui, e elas têm de ser tomadas caso sejam ilusões ou não. Não pode ser pedido a ti que aceites respostas que estão além do nível de necessidade que podes conhecer. Portanto, não é a forma que pergunta que importa, nem como é feita. A forma da resposta, se dada por Deus, se adequará à tua necessidade, tal como a vez. Isso aqui, gente, acontece muito quando eu faço leitura de campo vibracional. Às vezes, a pessoa quer uma leitura de tarô, né? Na leitura de campo vibracional, tipo futuro, presente, aquela coisa. Dá pra fazer também. Mas quando eu acesso o campo da pessoa, vem isso aqui. Vem o quê? A resposta de Deus para aquela situação. Eu consigo ver, gente, qual é a resposta de Deus pro teu pilar amoroso, qual é a resposta de Deus pro teu pilar profissional, qual é a resposta de Deus pro teu pilar financeiro. Por exemplo, eu fiz uma leitura essa semana de uma moça e lá ela é casada e o marido sustenta ela. E lá mostrou que o pilar profissional e financeiro dela estavam diretamente ligadas aos pilares do núcleo do eu. Ou seja, quando ela limpasse o que tinha que limpar e começasse a entrar em meditação para se autoconhecer, ela ia começar a fazer cursos sobre espiritualidade. E aí ela ia encontrar o propósito dela. Eu não falei tudo isso para ela lá na leitura, mas foi isso que me veio. Porque ao ela meditar, ao ela se autoconhecer, ela sente essa necessidade de fazer esses cursos. Ao fazer esses cursos, ela encontra o propósito e aí tem o resultado financeiro. Ela não passa necessidade, o marido dela sustenta ela bem, sabe? Mas tu entende como é que é? Como é que vem? Então foi pedido para que daqui a 2 meses ela faça uma nova leitura. Porque ela já vai ter feito a meditação, ela já vai ter feito isso, aí ela vai sentir a vontade de fazer os cursos. Aí pode ser que ela me pergunte, que cursos eu faço? Eu senti vontade de fazer esse, qual desses que eu faço? Né? E aí eu posso orientar, porque aí eu posso acessar no campo quais são. Porque agora não é que não tá lá no campo, é que ela ainda não tem autorização para saber quais são. Aí não é me revelado, porque o que me é revelado eu passo tudo para ela. A não ser que me peçam, isso aqui está sendo revelado a ti, arranje uma outra forma de falar sem falar. Que às vezes acontece, né? Mas geralmente o que vem para mim é para eu revelar tudo para a pessoa. Aí me vem uma sensação de que ela, ao fazer o curso, ela vai encontrar o propósito dela, entendeu? Mas primeiro ela precisa fazer ali o primeiro passo, que é a meditação, autoconhecimento, a limpeza com a FT. Aí ela equilibrou as emoções, ela tá legal. Aí ela consegue em meditação ver o que ela gosta de fazer, o que ela ama fazer. Aí ela vai começar a receber os chamados dos cursos, aí, entende? Aí vai resolver o resto, entendeu? É assim que Deus funciona, é assim. É a orientação divina para nós, todos nós é assim. Não podes, portanto, pedir o eco. Gente, essa semana eu vou fazer o quê? Me foi pedido para fazer, para semana que vem, uma promoção de atendimento, tá? Provavelmente eu vou estar ligada em campo o dia inteiro.
Então, para fazer descontos na leitura de campo vibracional completa e no Akasha e no Reinstall. Então, quem tá esperando para fazer Akasha e Reinstall, semana que vem eu vai ter promoção, tá? Mas é só no Pix. Já te prepara aí financeiramente. Vai ser um bom desconto, tá? Vamos lá. Foi me pedido para fazer isso, né? Provavelmente eles estão querendo reinstalar alguém que tá aí pedindo. Ou limpar karma de alguém, ou precisam dar informações do campo para alguém, entendeu? Então, provavelmente é isso que a espiritualidade está querendo. Alguém que já vem pedindo muito vai ter essa oportunidade semana que vem. Eu não vou entregar as leituras semana que vem. Eu só vou combinar com vocês, né? Aí eu recebo o prazo de entrega das leituras, porque cada um tem um prazo de entrega, porque é no seu campo que eu entro. E aí, na hora que eu converso com você, eu recebo a orientação de quanto tempo isso vai acontecer, tá? Vamos lá. Não pedes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, e esses são secundários. Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção. Todo o resto é meramente acrescentado. Olha só, tudo lhe será acrescentado por acréscimo. Tudo lhe será dado por acréscimo. Buscaste em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais, de fato, te foi dado. Olha isso, gente. O segredo da oração verdadeira é esquecer as coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. É isso aqui, é uma longa história, tá? Da mesma forma, posso falar um dia sobre pecado e perdão também. Eu já falei tantas vezes, mas foi lá no começo do meu trabalho que os vídeos ficam perdidos, né? Da mesma forma, na oração, passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vê, entregas nas mãos de Deus. Lá elas passam a ser as tuas dádivas a Ele, pois lhe dizem que não queres ter outros deuses diante dele. Nenhum amor a não ser o dele. O que poderia ser sua resposta, exceto que te lembres dele? Ele pediu só isso: Deus, eu quero me lembrar de ti. Eu quero me lembrar de quem eu sou. Isso pode ser negociado a favor de um conselho sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante. Gente, é por isso que a divindade, ela deixa a gente aqui com o nosso livre-arbítrio. Eles ficam sempre interferindo e ajudando, tá? Mas eles deixam as coisas acontecerem aqui. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui é a duração de um instante dentro do infinito que nós somos. Do eterno que nós somos, entende? Isso aqui dura só um instante. Se a gente... E esse sentimento sempre existiu dentro de mim. E eu me achava uma alienada por causa disso. Porque às vezes eu estava ali em um momento passando o inferno e eu pensava, isso amanhã vai passar. Quando meu pai bebia e eu era criança, ele ficava a noite inteira alcoolizado e gritando e falando palavrão, aquela coisa toda. E a gente não conseguia dormir, óbvio, ninguém, nem a vizinhança conseguia, né? E eu dizia, amanhã o sol vai nascer e é outro dia. Sabe, eu não ficava pensando, meu Deus, eu tô sofrendo, tá acontecendo isso, tá acontecendo tal coisa, né? Então, eu de certa forma, a gente fica até meio alienado, porque tu não tá ali vivendo o negócio pra resolver, mas eu era criança, nem tinha como resolver. Né? Então, eu pensava assim, amanhã o dia vai acordar, eu vou me trocar, vou ir para a escola e vai ser um novo dia. E eu sempre fui assim. E quando eu passei pela noite escura e por tudo que eu passei durante o desfazer, o processo, né, de cristificação, eu pensava a mesma coisa. Amanhã vai ser outro dia, só seja operacional. Não vinha mensagens para mim assim. Eles não conseguiam me acessar muito, né?
Mas o que eles conseguiam me acessar, eles diziam assim: só seja operacional no mundo, continua sendo operacional no mundo. E eu continuava sendo operacional no mundo, tipo, comendo, bebendo, cuidando das crianças, tomando banho. Era o que eu fazia. Indo no mercado, voltando, conversando com as pessoas, o que dava pra conversar. E é isso. E é engraçado como num casamento a pessoa nem percebe que tu não sorri mais. Né? A pessoa não percebe que tu ficou diferente. Percebe que tu ficou diferente, mas não percebe de verdade, sabe? Acha ruim a tua mudança, mas não percebe, né? O que a pessoa tá passando. Então, isso que a gente passa sozinho, gente. Porque no teu relacionamento, a pessoa não vai enxergar. Os teus pais não vão enxergar. Ninguém vai enxergar o que tá acontecendo com você. Nem você. Porque você vira um sapo na panela de água fria, que vai esquentando aos poucos. Nem você percebe, né? Eu percebi quando eu fiz um teste... e a minha força de caráter chamada humor era a última de 160 forças de caráter. O humor, aquele humor que eu tinha quando eu tinha 17 anos, aquela garota brincalhona que gargalhava, que ria alto, que era leve, ela não existia mais. Eu era pesada. E eu tava no caminho, eu tava desfazendo, eu não tinha como ser diferente. É por isso que eu digo que é tão importante ter uma pessoa que nem eu, orientando cada parte do caminho. Porque quando você estiver pesado, você vai achar que tá errado, que tem alguma coisa errado. E você não vai receber de ninguém o carinho e o conforto nesse momento. Você vai receber as pessoas te dizendo: desiste disso aí, para, olha só, não sei o quê, tá tudo errado na tua vida. E eu vou te acolher. Eu vou te acolher, eu vou dizer, faz parte do processo. É assim mesmo, tá tudo bem. Vou te ensinar técnicas para que tu eleve a tua vibração. Uma delas é caridade, tá? Caridade é uma técnica. Você ajudando os outros, você recebe instantaneamente hormônios do bem-estar. E você para de olhar para o seu próprio umbigo, você sai do ego, do seu sofrimento. Por isso que a caridade é tão importante, porque você sai do seu sofrimento, você para de olhar só pro teu umbigo. E a caridade pode ser qualquer coisa, você ir num orfanato, cuidar das crianças, dar banho nas crianças no fim do dia, porque elas não dão conta de dar banho em 100 crianças. Aí você vai lá ajudar a dar banho nas crianças no fim do dia. Ah, trabalhei o dia inteiro, agora vou ficar lá 2 horas ajudando a dar banho nas crianças. 3 vezes por semana eu vou lá ajudar. 1 vez por semana eu vou lá ajudar a dar banho nas crianças. Vou lá conversar com os velhinhos, jogar uma carta. Entendeu? Qualquer coisa você pode fazer. Isso vai fazer o quê? Você não olhar pro teu umbigo e receber hormônios do bem-estar como presente. Tá? Caridade é uma técnica que funciona para você elevar sua vibração durante a noite escura. Não vai querer aplicar reiki, não vai querer fazer não sei o quê, porque você não vai nem conseguir. E aí vai se sentir culpada, porque eu não conseguia nem fazer meditação. Eu fiquei 2 meses e eu não conseguia fazer uma oração, uma meditação, nada. Eu não conseguia. E aí eu não conseguia dormir. Por quê? Porque a minha espiritualidade não deixava eu dormir. Porque se eu dormisse naquela frequência, eu ia ser pega sob ataque de uma forma irreversível. Então, o meu sofrimento todo que eu tava passando, ainda não consegui dormir, porque de meia em meia hora uma criança gritava de dor, ou eu tinha que fazer uma nebulização, ou tinha que fazer um tratamento, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que estar bem, cortisol a 1000. Não tem como teu corpo não definhar, gente. Fica 24 horas por 3 anos com cortisol na veia. O corpo vai definhar, entendeu? Por isso que eu digo, eu só consegui porque eu era muito forte fisicamente, psiquicamente, muito racional, né? E porque eu recebi muita ajuda espiritual. Se eu não tivesse recebido ajuda espiritual, eu não estaria nem viva. Essa é a verdade. Eu não estaria viva.
Por isso que eu trabalho tanto para que vocês não precisem passar pela noite escura. Que vocês façam um reinstalo. Reinstalem a supraconsciência, recebam as auréolas divinas, os aplicativos divinos de alegria, de amor, de clareza, de família espiritual que vai te dar orientação. Entre outros, são 7 que você recebe auréolas divinas, douradas. Limpa traumas de gravidez, de infância, de adolescência. E programa os próximos 10 anos, gente. É maravilhoso. Todo mundo deveria fazer um reinstalo. Sabe? Porque fazer o reinstalo evita que você passe pela noite escura da alma no grau que eu passei, de desfazer de 100%. Porque pode ser que teu corpo não aguente. Pode ser que a tua psique não aguente, que o teu sentir não aguente. Eu sei do que eu tô falando. Não é uma dorzinha de barriga, gente. Não é um ataquezinho espiritual. Eu tô falando sério. Não é necessário. Quando eu cheguei lá, eu tive uma DR com Jesus Cristo dizendo: ah, seu safado, eu não precisava ter passado por tudo isso. E ele, sim, tu não precisava mesmo. Ninguém precisa, ele falou. Mas você escolheu passar para poder ajudar as pessoas em cada fase que elas estão. Aí na hora eu disse, tá bom, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Tudo exatamente igual. Tudo de novo que eu fiz, eu faria de novo. Exatamente igual. Por quê? Porque agora eu posso ajudar. Agora eu sei. Entendeu? Vamos lá. O segredo da oração verdadeira é esquecer as coisas que pensas que precisas e pedir o que é específico. E pedir o que é específico é quase a mesma coisa que, isso aqui a gente já viu tudo, né? Deus só responde a favor da eternidade, mas ainda assim todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Então, às vezes, você acha, nossa, mas não me veio uma resposta bem específica disso. Deus não te responde o que é melhor para ti nesta vida. Deus te responde do que é melhor para você para a eternidade. E é isso que a gente não entende e não aceita. Não tem nenhuma oração que fica sem resposta, gente, nenhuma. Mas Ele responde a partir da eternidade. Então, quando você vê a resposta de Deus para uma oração, pergunte: como isso é para mim? Nesta vida e na eternidade. E tudo eu te mostro, gente, não tem uma pergunta que eu fiz para Deus, para o universo, sei lá, que ficou sem resposta. Não tem uma pergunta que eu faço que fica sem resposta. Você entende isso? E você acha que só para mim eles estão lá para responder? Não, né, o alecrim dourado, para você também. Para todo mundo. Tu acha que Deus tem um filho preferido? Ai, a Ana, então, assim, ó, foi enviada para fazer um serviço difícil lá no mundo. Então, assim, eu vou dar prioridade para ela. Ela vai ser uma das minhas filhas preferidas. Você acha que Deus é assim? Não, né? Ela que vai se lascar lá no mundo por causa dos outros, porque os outros, então, seriam os preferidos. Tipo, porque ele me manda me lascar para resgatar os outros, né? É a mesma coisa que alguém que tá numa guerra e aí Deus manda o soldado resgatar o prisioneiro lá. Quem que vai se lascar? Quem foi resgatar? Óbvio, né? Aí me foi mostrado esses dias, gente, quando eu tava conversando com Deus, com a divindade, né? E eu tava combinando de vir pra cá, porque fica abrindo essas coisas pra mim, né? As memórias estão todas abertas pra mim. Da onde eu quiser, presente, passado, futuro, vidas, tudo, tá tudo aberto. Quando eu quiser saber, é só eu querer saber. E de vidas, vou ser bem sincera, eu não me interesso muito. Já tive bastante interesse, hoje eu não tenho interesse. E aí, eu tava muito interesse, né? Eu tenho, gente, eu ainda sou humana. Eu ainda tô no mundo, eu quero que você saiba disso. É necessário que você saiba disso. Que você vai continuar humano, tá? É o ser elevado na forma humana que você vai se tornar. O ser elevado na forma humana, tá bom? Você não vai
virar uma luzinha na Terra, tá? Você só vai estar conectado com a sua luz, mas você não vai virar luzinha, você vai continuar sendo ser humano, senão você não tem utilidade para o trabalho, tá bom? Se eu não tivesse um corpo, eu não teria utilidade para este trabalho. Teriam que apressar outra pessoa para fazer o meu trabalho. Eu tava recebendo de manhã que o meu trabalho é bem que nem o do Hélio Couto, só que o do Hélio Couto, a ressonância, ele é mais lento, ele vai indo, vai limpando, vai fazendo, né? E o meu é 150 dias, protocolo expresso, né? É o drive-thru da consciência crística, né? Só que é claro que você vai ficar um ano lá. O protocolo é 150 dias, mas no mínimo você vai ficar um ano lá, entendeu? Você vai ficar no mínimo um ano lá. Bom dia, gente. Por quê? Porque você vai ficar 2 dias numa lição. Você só pode sair da lição quando você sentir a unção dela. Então não é um livro que você lê, né? Você tem que ler o livro e entrar em meditação. Você tem que fazer a aula e entrar em meditação. Porque se você não entra em meditação, meditação é o quê? Senta e fica em silêncio. Para receber a unção daquilo que você recebeu ali. Para que entre em você. De forma consciente, entre em você, entre em fase com a luz que já está dentro de você e aí acontece a alquimia. Aí você tem os insights. É assim que funciona, tá? Bora embora. Vamos lá. Ai, meu Deus, acho que eu tinha pulado alguma coisa, né? Vamos voltar então, tá? O segredo da oração verdadeira é esquecer as coisas que pensas que precisas, pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado depois de perdoá-lo. Da mesma forma, na oração, passas por cima de tuas necessidades específicas, tal como as vê, entregas nas mãos de Deus. Lá elas passam a ser tuas dádivas a Ele, a gente já leu. O que poderia ser a sua resposta, exceto que te lembres dele? Então, lembrar de Deus é a melhor resposta que tu pode ter. E ao lembrar dele, você vai lembrar que você é perfeito, que ele é perfeito, e isso faz milagres. Por isso que eu digo, nossa, eu não sei se ensina a fazer milagres. Sim, por quê? Porque você acessou a consciência crística. Quando você olha para qualquer coisa, você corrige a forma. Só que é claro que depois você vai ter que aprender a sustentar, né? Deus só responde a favor da eternidade. Vamos lá. Orar é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude no qual se ouve e se ama. Por isso que ele disse que eu sabia orar, que eu fazia isso todo dia. Não deve ser confundido com qualquer tipo de súplica, porque é o meio de lembrar-te da tua santidade. Por que deveria a santidade suplicar se tem direito pleno a tudo o que o amor tem a oferecer? O amor é Deus, tá? Tá com letra maiúscula. E é para o amor que vais na oração. A oração é uma oferta, um abandono de ti mesmo, para seres um com o amor. Não há nada a ser pedido, pois não há mais nada que se possa querer. Esse nada vem a ser o altar de Deus. Ele desaparece nele. Esse não é um nível de oração que todos já possam alcançar. Aqueles que não alcançam ainda precisam da tua ajuda na oração, porque o que pedem ainda não está baseado na aceitação. Ajuda na oração não significa que o outro passe a ser o mediador entre Deus e tu, mas de fato significa que um outro está ao teu lado e te ajuda a erguer-te até ele. Aquele que compreendeu a bondade de Deus ora sem medo. E aquele que ora sem medo não pode deixar de chegar até ele. Ele pode, portanto, chegar também ao seu filho, onde quer que ele esteja, e seja qual for a forma que ele pareça tomar. Às vezes eu estava no centro espírita, aí aparecia alguém e disse, ai, meu problema é espiritual, não sei o que. Eu via só as olheiras dela, eu já disse, meu Deus, um monte de obsessor, né?
E aí eu digo, tá bom. Aí eu digo, meu Deus, será que eu posso me tornar ela? Né? E aí me vinha um medinho assim. Aí eu digo, aí eu só dava uma gargalhada, gente, eu pareci bem louca. Eu só dava uma gargalhada, eu disse, eu já sou ela. Eu já sou ela. E aí eu fazia o trabalho. Entende? Lembra que eu falei pra vocês que eu me torno a pessoa e depois eu chamo a vontade de Deus na manifestação e eu entro no silêncio? É isso que eu faço, gente. É o que tá aqui. Por isso que ele disse que eu sabia orar. Só que eu ainda não tinha chegado nessa parte do curso em milagres naquela época que ele disse que eu sabia orar. Lembra ontem que Jesus falou através da minha filha que ele me escolheu porque eu sabia orar e sabia trabalhar? É isso. Era o que eu fazia. Eu só me tornava a pessoa e por isso ajuda, né? Porque ela não conseguia sozinha ir pra lá. Então eu me tornava ela, eu botava ela dentro de mim. Aí quando eu botava ela dentro de mim, eu ia pro corpo de Cristo, que é onde a vontade de Deus já é feita e manifestada, para que ela fosse percebida por todos nós. E aí eu entrava no silêncio e aí a pessoa se curava. Era assim. Entendeu? O que acontecia. E aí eu voltava, pronto. Só que eu não me desacoplava, eu não sabia fazer essas coisas, sabe? Orar para Cristo em qualquer é a oração verdadeira, porque é a dádiva de gratidão para o seu Pai. Pedir que Cristo seja apenas o que Ele é, não é uma súplica. Por exemplo, assim, todos nós somos Cristo. Desde o começo do meu trabalho, vocês sabem que é isso que eu falo, tá? Então, se eu peço assim, Pai, que o seu Filho manifeste quem Ele é, tipo assim, eu tô pedindo a mesma vontade que é a vontade de Deus, entendeu? E a vontade de Deus não é que o filho dele seja doente, é que o filho dele manifeste o Cristo interno. Então isso acontece, porque é a vontade de Deus. E se a pessoa impede com as crenças dela ou com o ego dela, ela mesmo assim recebeu a cura. E um dia vai se manifestar, um dia que ela cessar, um dia que ela tiver consciência, um dia que ela tiver amor incondicional, ela vai manifestar. Mas a cura dada sempre é recebida instantaneamente. E quem está pronto recebe de forma instantânea. É uma canção de ação de graças pelo que tu és. Aqui está o poder da oração. Não pede nada e recebe tudo. Essa oração pode ser compartilhada porque ela cabe por todas as pessoas. Entende? Claro que ela é compartilhada, porque faz parte do todo, né? Talvez a forma específica de resolução para um problema específico ocorra para qualquer um dos dois. Para um problema específico ocorra para qualquer um dos dois, não importa qual. Talvez chegue para os dois se vós estiveres genuinamente afinados um com o outro. Virá porque tereis compreendido que Cristo está em ambos. Essa é a única verdade nisso. Então, por isso que Jesus fala na Bíblia que quando dois ou mais orarem em meu nome, em nome de Cristo, lá ele estava falando como Cristo, não como Jesus, não como um ser humano, como consciência crística, quando dois ou mais orarem em meu nome, lá eu estou. Porque é verdade, tu tá vendo aqui o que ele tá dizendo. E os dois recebem a graça. Então, quando eu só tinha amor ali, e eu só tava ali para servir, para invocar a vontade de Deus. Era para isso que eu não tava aí para curar ninguém. Eu só tava ali para invocar a vontade de Deus, a manifestação. Eu não sabia qual era antes de começar o trabalho. Quando eu começo o trabalho, eu vejo qual é a vontade de Deus para a pessoa, tá? Eu consigo ver isso aí. Mas antes de começar o trabalho, eu tenho a minha vontade de ego. Ela tem que ficar curada, entendeu? Só que às vezes não é a vontade de Deus para aquilo. Às vezes é, às vezes não é. Entendeu? E eu comecei a aceitar isso e entender que é o melhor para a pessoa. Porque quando eu faço uma intervenção, um pedido, por exemplo, para Deus, se eu posso mudar tal coisa, se eu posso pedir tal coisa, e eles me mostram o que vai acontecer, de acordo com meu pedido de intervenção, eles me mostram o que vai acontecer
E já é me mostrado que a pessoa vai ter que aprender aquela lição que ela tinha que aprender com aquilo. E ela vai ter que aprender. Então, ela vai manifestar em outra coisa, em outro momento, em alguma coisa para aprender aquilo lá. Entende? Por isso que eu não saio por aí curando câncer. Por quê? Porque, se eu curar o câncer hoje de uma pessoa e ela não aprendeu o que ela tinha que aprender, ela vai manifestar outro mais adiante, ou outra coisa, ou alguma outra coisa vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Ela tem que aprender determinada coisa, entendeu? Por quê? Porque o currículo é obrigatório. Voltar para casa é obrigatório. Não tem escapatória. A gente está dentro de Deus e tem um chamado para que a gente volte. E o teu eu superior escolhe passar por determinadas coisas. Não sou eu, não é você de forma consciente aqui, humano, né? Até porque, olha que legal isso, né? Quando eu tava lá combinando o que eu ia vir fazer aqui, com Deus, com a divindade, sei lá, não sei, porque eu não vi com quem eu tava combinando, né? Só me mostrou assim que o meu sentir, né? Que era assim, imagina, isso é fichinha, eu vou lá e faço isso aí com os pés nas costas, tipo assim, né? Só que quando a gente vem pra cá, e isso aconteceu também com Jesus, porque me foi mostrado, aí a gente encarnou no corpo humano, a gente recebeu os 7 corpos, a gente reduziu os 7 corpos. Então a gente tem pensares, sentires e emoções humanas, que lá, quando a gente fez o acordo, a gente não tinha. Né? Entende? Lá sim a gente era um alecrim dourado, a gente era um ser de alta luz, sei lá. E aí, então, imagina fazer isso aí, imagina, né? Não tem ego. Só que aí quando desce e recebe o ego, e manifesta o ego, aí dói. Dói eu ficar sozinha no processo, entende? Dói. E eles me disseram, gente, onde tivesse um médium, eles incorporavam e falavam comigo. Então, em todo lugar que eu ia, eu recebia ajuda espiritual, não só porque eu estava imaginando, eu estava recebendo. Não, eles incorporavam e falavam comigo, fisicamente. O meu mentor vinha e disse assim, em relação a tal coisa, você só ignora. E lembre-se, você nunca está sozinha nem por um instante. E fui eu que disse isso? Não, foi uma pessoa, um ser humano encarnado que me falou isso. E era o meu mentor. Entende? Então, a gente percebe isso. Eu, às vezes, estou conversando com uma pessoa, ela é médium de incorporação, ela começa a incorporar um pai velho, um mentor, e começa a conversar comigo. Com a Ana humana. Por quê? Porque os humanos que estão aí não têm capacidade de entender o que eu falo, não têm capacidade de entender o que eu vivo e não conseguem me ajudar em algumas questões. Então eles vêm, eles incorporados, conversar comigo, a divindade, e me dão orientações do mundo, do que eu fazer aqui no mundo. Os mestres dos registros acásticos me dão orientação sobre a minha vida humana. Eu não queria nem saber da minha vida humana. Eles, não, aqui, ó, tu tem que fazer tal coisa. Meu casamento, o que eles disseram? Tu escreve durante 21 dias o que você quer e o que você não quer do relacionamento. E vai chegar um dia que tu vai ter que falar isso pra pessoa. E não se importe se a pessoa não entender ou não aceitar. Eles disseram, te separa? Não. Mas eles disseram, tu precisa olhar pra isso. E aí eu fiz. E aí eu vi que o que eu tinha não era o que eu queria. Porque pra mim tava cômodo, tava tudo bem. Não importava mais. Mas eles disseram, não, isso aqui não pode ser assim. Eles resolvem a minha vida. Eu pedi para resolver a minha vida? Não, eu estava bem, eu estava confortável. Sabe, eu estava de boa com meu ex-marido, a gente estava legal. Mas eles disseram, não, isso vai ser pesado para ti. Entende? Só faltava dizer, ó, pá. Mas não se preocupa, gente, tu vai receber orientação. É isso que eu tô falando. Só te abre para receber. O meu trabalho é que você se abra para manifestar a consciência crística. E ao você fazer isso, você recebe, meus amores. Você não precisa se preocupar, só te rende. O problema é que tu não te rende
Tu não confia que é como é. Tu não confia nas promessas de Deus. Tu não confia nas promessas de Jesus Cristo. Tu não confia em nada. Tu não tem fé. Tu não tem um pingo de fé. Tu não tem um grão de areia de fé. Que é como Ele diz que é. Tu não confia na tua intuição. Tu não confia nos seres que te acompanham. Tu fica toda hora vendo sinais, vendo isso, vendo aquilo, e tu não tem utilidade para aquilo, fica em desespero. Cara, passa de fase. Só passa de fase, vai embora. Sai do tempo do aprendizado. Aprende logo tudo que tu tem que aprender e sai daí. Começa o tempo da ternura. Para adentrar no tempo de Cristo. Entende? Ontem eu estava numa aula com um colega. Cara, não adianta eu falar. Ele quer encaixar o que ele aprendeu na minha vida, nas minhas experiências. Eu percebo cada vez mais que eu não tenho com quem conversar sobre isso. Humano, eu não tenho com quem conversar. Porque tudo que ele estudou, eu estudei também. Mas eu vivi o processo. Eu passei pelas 7 fases do despertar espiritual, que é uma fase só, que é o tempo do aprendizado. Todas elas se resumem em um só. É o tempo do aprendizado. Finaliza o tempo do aprendizado, começa o tempo da ternura. Finaliza o tempo da ternura, começa o tempo de Cristo. Em que você acessa a consciência crística. Depois você desperta. Depois você aprende a sustentar. Dentro do tempo de Cristo tem mais 3 fases. Quem que chegou, gente? Quem que vocês ouvem falar que despertou a consciência crística? Não, e o pior é que quem faz esses videozinhos dos tempos do despertar espiritual não despertaram, tá bom? E falam que é impossível chegar na consciência crística, que é impossível, que você nunca vai chegar, porque só Jesus Cristo, porque Chico Xavier, porque só Jesus Cristo. E aí você pensa que é difícil e impossível, e não é. É bem fácil, porque é só um acesso de memória. Tu já é o Cristo, sabe? E eles ainda falam. E aí você chega lá e vê que volta pro começo, não sei o quê. Só que como eles não experimentaram isso, eu tô aonde? No começo. Por quê? Porque eu cheguei lá para ver que tudo como era aqui era o que devia ser. Entende? Só que eu tenho outra personalidade, eu tenho outra forma de pensar, eu tenho outra forma de agir, eu tenho outra forma de sentir. E Ana, tu sente raiva? Sim. E tu é Cristo desperta e sente raiva? Sim. Da mesma forma que Jesus, desbando de víboras. Quantos evangelhos eu tô fazendo aqui para vocês, mostrando Jesus como ele é, que vocês ignoram e fingem que ele não é. As religiões fazem manipulação para você achar que você tem que ser um cordeirinho, um bostinha, só fechando a cara e sendo humilhado. E não vê Jesus como ele é. Bando de víboras, ele diz para os discípulos dele. Bando de víboras. Ele fala para os doutores da lei: vocês não sabem o que vocês falam, vocês não são filhos do meu pai. Por que vocês ignoram isso? Por que vocês só lembram do dar a outra face? Ai, apanha e dá outra face. Faz isso aí no ego, vê se tu vai iluminar, ô belezura. Só dá outra face o Cristo desperto. O teu ego não tem capacidade nem de perdoar. Tu não consegue perdoar. Se você já sabe perdoar no grau 1 de perdão, existem 4 graus de perdão. Se você só sabe perdoar no grau 1 e ainda não consegue perdoar ninguém, tu acha o quê? Que tu vai conhecer Cristo assim? Tu vai acessar isso? Como é que você vai saber que você é outra pessoa? Precisa perdoar alguma coisa? Não precisa perdoar nada. Ah, então você fica assim, estudante de um curso em milagres, não precisa perdoar nada, não precisa perdoar ninguém. Precisa, ô belezura, porque tu não é ainda Cristo desperto. Quando tu for, você vai saber disso. E aí você já vai ter resolvido as suas relações. Você não vai fingir que não aconteceu nada. Você vai ter resolvido. É diferente de eu ser uma negligente e ter feito um monte de coisa ruim no mundo para um monte de gente, tá?
ruim, entre aspas, mas ter ferido, ter machucado, ter roubado, ter matado, ter feito um monte de coisa assim, e dizer, eu não preciso fazer nada porque eu sou Cristo. É bem diferente. É muito diferente. Você resolve as coisas. Nenhum Cristo desperto deixa coisas sem resolver. Não existe isso, ele é responsável. Ele é responsável pelo presente, ele é responsável pelo futuro. Você acha que ele ia ser irresponsável com o passado? Você acha mesmo que um Cristo desperto ia ser irresponsável quanto ao seu passado? Não ia resolver? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por isso que eu digo, é muita ignorância. As pessoas falam sobre as fases do despertar espiritual porque leram. Porque nunca chegaram. Aí acham que é impossível. Os professores de um curso em milagres dizem o caminho é infinito, tu não chega nunca. Tu chega sim, ó bonito. Não é porque tu não chegou que não existe um fim da busca. Sabe? Eu tô dizendo que existe um fim da busca. Eu cheguei, eu despertei a consciência crística, você também pode despertar. É muito mais fácil do que tu pode imaginar. É muito mais fácil. Porque é só um acesso de memória, é só limpar o que tu não é. E tu manifesta a divindade que tu é. É um acesso de memória. Do que tu já é. Do que tu sempre foi, do que tu nunca deixou de ser. A vontade de Deus já está aí, feita e manifestada. Só não está percebida por nós. Aqui a oração, ela não pede para te curar, fazer... Não, só me deixa eu perceber a vontade de Deus feita e manifestada. Eu quero perceber, eu quero ver o que já existe. E eu vejo, gente, que tem um monte de gente trabalhando para Deus que não despertou a consciência crística. Que eu falo, eles acham que eu sou uma vislumbrada. Porque eles não acessaram, eles acham que eu também não acessei. Porque eles não têm capacidade de entender o que eu falo, de sentir o que eu tô falando. Aí querem me reduzir? Porque a gente é assim, sabe? Você nunca vai ver eu reduzindo alguém. Você nunca vai ver. Você não vai ver isso nunca. Porque eu despertei a consciência crística e eu sei quem tu é. Melhor do que tu mesmo. E sim, o teu ego vai me odiar. O teu ego vai me desmerecer. O teu ego vai dizer que eu sou uma vislumbrada, uma iludida. Por quê? Porque ele não consegue aceitar que ele, nossa, eu já estudei tanto, eu já passei por tantos processos, já tomei tanta ayahuasca. Eu tenho um mentor espiritual. Então você não pode ser Cristo desperto e eu não. Então eu vou te desmerecer dizendo que tu é uma iludida. Só acorda. Veja a realidade como ela é. Invoca a verdade, a manifestação em uma meditação. E você vai saber se é verdade ou não. Quer pedir sobre mim? Tem gente que pede sobre mim nos processos deles, gente. Peça. Pode pedir. Está autorizado a receber informações sobre mim, contanto que o Cristo autorize. Porque é a Ele que eu sirvo, a essa consciência. E se for autorizado, de minha parte humana, está autorizado. Ai, quero saber se a Ana realmente despertou a consciência crítica. Vou pedir isso na ayahuasca. Um dia minha irmã foi pedir. Entendeu? Vai, pede. A minha consciência é compartilhada, você vai acessar. Outra pessoa não pode pedir sobre outra pessoa, mas sobre mim dá. E se você receber informação é porque é verdade, porque senão você não acessaria, porque é a sua consciência. Você só consegue acessar porque eu tô na consciência divina universal. Aí você consegue acessar a consciência divina universal, pode me acessar. Deve fazer isso? Não. Não deve. Mas daqui a pouco, né? Tu não se aguenta. É só tu entrar numa meditação e pedir assim, Cristo,
eu sou realmente Cristo? E vai fazendo todo dia, me mostra. Se eu sou, me mostra. Entendeu? Fernanda, eu passei muito por iludida, agora não ligo mais. Sigo meu caminho com alegria. Isso aí, Fernanda. E tudo bem, porque no meio do processo tem uma fase no tempo do aprendizado da ilusão. Eu falei pra vocês que eu me achava iluminada antes de estar, que eu assisti o professor L. Couto, eu já tinha estudado física quântica, eu já tinha feito formações terapêuticas, e eu queria ser iluminada, só que eu ainda não era. E aí eu tava cansada, exausta, e dizia que não podia ser cansada. Então eu cheguei em graus de exaustão, assim, que vocês não têm noção. Sabe? Por quê? Por que tudo isso aconteceu comigo? Porque eu me achava iluminada antes de estar. E isso é muito sofrido. Então, quando eu digo, olha, aceita que tu ainda não tá iluminado, aceita que tu ainda não despertou, cara, é pro teu bem. Não é querendo desmerecer ninguém, mas é pro teu bem, porque eu sofri muito com isso durante o caminho, entende? Porque eu queria estar iluminada e ainda não estava. Depois, quando foi passando, quando eu cheguei ao despertar, cara, então é outra coisa, tu sabe quando tu despertou. Às vezes a pessoa pede, ai, como é que tu sabe como é que eu sei se eu despertei ou não? Se tu não sabe é porque não despertou. É simples. Porque tu acessa a consciência crística. É um acesso de memória. E quando tu desperta, tu vê todas as vezes que tu acessou. É que nem quando dizem quando tu morre que tu vê todas as vidas, que se rompe o véu, acontece a mesma coisa. Se rompe o véu e você vê todas as vezes que você, durante a sua vida ou até outras vidas, acessou a consciência crística, você vê. E aí você manifesta a partir do amor incondicional. Você nunca mais é a mesma pessoa. Você nunca mais tem o mesmo sentir, você nunca mais tem o mesmo pensar, nunca mais. Você é outra pessoa, é uma antes e uma depois. Mas é aquele negócio, despertou para voltar lá pro fim da fila, lá pro começo. Você entende que tudo sempre esteve certo. Perfeito. E você interfere o mínimo possível, mesmo podendo interferir o tempo todo, em presente, passado e futuro. Você interfere o mínimo possível. Porque você enxerga, você vê o propósito de cada coisa. Você entende. Mas, se tem um pedido para iluminação espiritual na Terra e apressamento dos professores de Deus, isso acontece porque existe o projeto divino da graça apressando os professores de Deus para o trabalho. Por quê? Porque esse planeta vai iluminar. E é uma iluminação que todos se iluminam. Então é para todos, a iluminação espiritual é para todos, o despertar da consciência crística é para todos, não é uma coisa difícil, gente. É um acesso de memória, só que custa tudo, isso é verdade, custa tudo que tu pensa, custa tudo que tu acredita, custa tudo que tu aprendeu. Tem uma fase no final do tempo do aprendizado, que são aqueles 7 passos do despertar, ali no final do tempo do aprendizado tem uma fase que ele diz, você consegue abrir mão, então você conseguiu abrir mão das coisas que são ruins para você, então você conseguiu perdoar, por isso que tu chegou no tempo da ternura. Se tu não conseguiu perdoar, tu não chega nem no tempo da ternura, mas daí tu chegou no tempo da ternura. Quando tu chega no tempo da ternura, aí ele diz, agora você consegue abrir mão das suas conquistas? Você consegue abrir mão das suas conquistas? Eu já tinha gravado 6 cursos, né? E aí eu disse, eu consigo. Tanto é que os meus alunos, a Nanda, inclusive, eu disse, Nanda, quem vai assumir o despertar de Cristo vai ser você no futuro. Porque eu tenho outro trabalho para fazer. Entendeu? Então, você consegue abrir mão das suas crenças? Você consegue abrir mão daquilo que você acha certo? Você consegue abrir mão daquilo que você pensava que era para manifestar o que realmente é? Porque a consciência crística não é o que você pensa. Não é o que você leu.
Entende? Você precisa viver a experiência. Você consegue? Ai, Ana, mas então a gente aprende um monte de ciência. Tempo do aprendizado. Tu precisa aprender através do contraste. Eu fui descobrir muita coisa pela minha experiência, depois eu descobri o que era. Para mim sempre foi assim, né? Eu vivi a experiência, depois eu descobri o que era, porque não dava tempo. Eu fui apressada no despertar da consciência crística para realizar esse trabalho. E é fácil, gente, despertar a consciência crística. Não é difícil, mas exige tudo. Tudo é tudo. O teu corpo físico, a tua mente, o teu espírito, a tua energia, as tuas emoções, as tuas crenças, a tua família, o teu trabalho, o teu dinheiro, tudo. Custa tudo. Tá? Porque você vai desfazer a consciência que manifestou tudo isso. Aí se dissolve tudo, porque a consciência é o único poder manifestador. Dissolveu a consciência, dissolve tudo. Sentiu dor ao desfazer, volta pro fim da fila. Entendeu? Porque precisa mais tempo. Oi, filha, bom dia. Bonita. Olha, a outra também já acordou. Gente, então amanhã a gente termina a oração, tá? E depois a gente vai falar sobre ataques espirituais, inclusive os de Jesus, tá bom? Um beijo, até amanhã.